Quero saudar você, amado irmão e irmã, que nos acompanha nessa quinta-feira, nesse culto de oração, nesse estudo do breve catecismo, e dizer que nós estamos gravando aqui diretamente da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Fontinha, aqui na Estrada da Fontinha, número 220. Nós queremos agora convidar você para que nos preparemos para esse momento de comunhão com o Senhor e de edificação. Curva então a sua cabeça, vamos orar pedindo direção do Senhor. Querido Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome, pedindo a Tua proteção, a Tua presença, Senhor Deus, e que neste culto de oração, que nessa exposição do breve catecismo, nós possamos crescer, aprender para sermos melhores servos Teus, aproveitados pelo Senhor mesmo dentro do Teu reino. Seja conosco, nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Irmãos, então, vamos nos preparar agora para o estudo, ouvindo e participando de um louvor em adoração ao nosso Deus. Prepare o seu coração. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno.
Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, Igreja Presbiteriana de Fontinha, pastor efetivo, em um estudo do breve catecismo, na pergunta 38, nessa série de estudos que estamos fazendo. Desta feita, vamos falar sobre as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na ressurreição. É um estudo muito profundo, nós estamos particionando as perguntas para crescer dentro do conhecimento. Vamos lá, então? A pergunta 38 é essa: quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na ressurreição? E a resposta é que, na ressurreição, esses crentes, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo, e tornados perfeitamente felizes no pleno deleite de Deus por toda a eternidade. Ou seja, a ressurreição do crente é meritória e ele lá vai receber um reconhecimento público de absolvição. Então, o julgamento do crente lá no dia final, na ressurreição, será um julgamento de mérito e não simples e meramente um julgamento de culpa, porque ele já foi lavado das suas culpas em Cristo Jesus. A morte física. A morte, irmãos, na realidade é um juízo permanente para todo aquele que é injusto. Estes que são injustos sofrem na presente existência e vão sofrer também na próxima, pois permanecerão eternamente na companhia de Satanás e seus anjos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Aqueles que são injustos, os réprobos, eles não irão gozar do reino celeste, mas eles estão condenados em Satanás. A ressurreição desses réprobos é para julgamento e para condenação. Lá em Apocalipse, quando fala do juízo final, enquanto que aqueles que são crentes e salvos pelo Senhor Jesus vão meritoriamente receber aquele sinal da parte de Deus para o seu mérito, para a vida eterna, essa ressurreição dos réprobos é uma ressurreição de condenação e suplício eterno. A ressurreição dos corpos dos réprobos não regenerados e carregados, então, da consequência desse pecado, é uma ressurreição de sofrimento. Esses sofrimentos serão morais e espirituais, mas também um agravamento físico do seu padecimento, tanto aqui nessa vida, quanto também para a perdição eterna das suas almas lá no futuro. A vida corpórea dos justos, além do inefável gozo da eterna presença do Salvador aqui nesta vida, ela também dá a paz e dá um gozo da maravilha bendita do Senhor lá na próxima vida. Os justos aguardam a morte física com serenidade. Pelo menos, irmãos, deveria ser assim. Todos nós um dia morreremos, mas aquele que confia no Senhor Jesus, confia também que ele é vencedor, que venceu a morte, que nós vamos vencer também essa morte um dia. Então, os redimidos que partiram estão no reino eterno com o Salvador. No dia glorioso, então, eles ressuscitarão e não serão julgados. Receberão aquele sinal: vinde, benditos de meu Pai, conforme nós falamos que está lá em Apocalipse. Então, irmãos, quem morre no Senhor, conforme a palavra do Senhor, quem crê no Senhor, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Esses
já encontram gozo no reino eterno com Deus. E naquele julgamento eterno, onde todos os olhos verão a face do Senhor Jesus, narrado lá em Apocalipse, esses crentes terão somente a sua honra ao mérito, mas não o mérito seu, o mérito de Cristo que morreu por eles na cruz do Calvário, então outorgou esta salvação. A morte, irmãos, é uma penalidade imposta a todos. Todos vamos morrer. Mas para quem é crente no Senhor Jesus, ela tem um caráter temporário. Porque o crente morre nesta vida e passa por um tempo no céu até receber então esse mérito eterno, ou seja, então é temporário essa presunção de morte. Existe um pregador famoso chamado Peter Marshall, que diz que o crente ele fecha os olhos aqui nesta vida e abre os olhos na eternidade, porque assim garante e assevera a palavra de Deus. Os santos serão ressurretos, ou seja, ressuscitarão como o Senhor Jesus. Deus, pela ressurreição, recriará um homem que foi encontrado por Cristo, sendo por ele justificado, adotado e regenerado. E agora então é agraciado com esta herança eterna. O ressurreto de Cristo, os eleitos, servo de Deus, não vai levar dessa vida nenhuma coisa, nenhum bem, mas também nenhum pecado, nenhuma herança maldita, nenhuma tristeza. É igual aquele hino: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, né? Mas vai levar sim uma imortal, incorruptível transformação, um aperfeiçoamento, um engrandecimento, o embelezamento de um corpo glorificado por Cristo Jesus. Doenças nessa vida, assassinatos, acidentes fatais, eles matam, agridem o corpo físico, mas depois que o crente passa, né, por essa decomposição no seu corpo, e não só o crente, mas todos aqueles seres humanos, o corpo se decompõe no pó, né? Então, e todos os corpos físicos, eles se deterioram. Mas o Senhor, quando pedia esse corpo, de alguma maneira, um corpo que já estava morto, deteriorado, o mar vai entregar esses corpos que estavam deteriorados, já mortos, mas eles então vão comparecer com um corpo, a semelhança do outro, muito parecido para esse juízo final. Do domínio da morte, irmão, Jesus vai fazer emergir, sair um novo corpo, não exatamente como o outro, mas com a mesma natureza. Para os crentes, agora livres da malignidade do pecado e das más intenções, das tendências pecaminosas de nossa existência física anterior. A bondade e a santidade serão marcas desse corpo cristão ressurreto. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir de 42 a 44, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita o corpo na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E aí conclui: se há corpo natural, há também um corpo espiritual, justamente falando sobre esse corpo glorificado que nós acabamos de falar. O presente corpo, irmão, é natural. Você toca nele, tem carne, se cortar sai sangue, você sente dor. Ele é corpo natural e nós acrescentaríamos também carnal. É de carne, é de matéria. O outro corpo, o corpo ressurreto, será um corpo espiritual. Não somente, irmãos, espiritualizado, ou seja, um corpo
ressurreto, não será um espírito, um plasma que voa, não, será um corpo ressurreto. Então, irmãos, definitivamente vai ser material e espiritual numa nova adaptação, num novo estado. Como será esse corpo? Nós realmente não sabemos, mas utilizamos muito a comparação do corpo glorificado de Cristo, que tinha algumas características, que passou algum tempo com os discípulos, que apareceu dentro de uma casa de uma hora para outra. Então, talvez nós tenhamos um corpo semelhante ou a semelhança desse, isso dizendo para os irmãos que é especulação. Então, irmãos, dentro disso tudo, o eleito de Deus vai ser reconhecido e identificado lá no juízo final, para receber esse corpo naquele momento meritório. E haverá diferença entre os justos e os ímpios, entre ovelhas e bodes. Em Mateus 25:34, o Senhor vai falar para aqueles que são do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para os réprobos, para os ímpios, ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Enfim, irmãos, nós naquele dia teremos diferença entre quem é justo e quem serve Deus, e quem é ímpio e quem não serve, que viveu uma vida simples e meramente dentro desses valores ou desses valores mundanos. Eternamente, então, com Deus, irmãos, essa vida ressurreta, ela é plena, ela é definitiva, jamais haverá queda. A convivência com Deus se fundamentará em pleno amor e na obediência eterna, e nós gozaremos dessa presença do Senhor Jesus para sempre. Jung Multmann, um teólogo futurologista, que a teologia do futuro, que aponta como será o futuro, ele fala: o futuro é Deus. E Deus nos chama do futuro e fala: vem, minha igreja, vem, meu povo, vem, eleito. E lá estaremos com ele todo dia. E céu vai ser a presença de Deus. E em cada dia nós vamos conhecer um pouquinho mais da graça, do amor de Deus, da compaixão dele pelos séculos e séculos, até o final dos séculos. Vai ser uma vida de paz e contentamento eterno com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse estudo também aplicado em nós sempre nos faz pensar em que lado nós estamos. Somos justos, somos salvos pelo Senhor Jesus, estamos santificando a nossa vida, estamos vivendo para a glória de Deus ou não? Nós temos o caminho, então, da santidade, o caminho de estar na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Amém. Querido irmão, na nossa avaliação, eu gostaria que você falasse quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na ressurreição. Com as suas palavras, você falava: é essa e será assim, é a outra e será dessa maneira. Enfim, falando um pouco dessas bênçãos. E depois, eu gostaria de falar das consequências da impiedade dos réprobos, aqueles que são ímpios. O que vai acontecer com eles lá no dia da ressurreição e do juízo final? Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Nós agora queremos passar para a parte das nossas orações. E temos vários pedidos. O primeiro deles é pelas nossas igrejas, por aquelas igrejas da IPB que vivem e pregam o Evangelho, pelo nosso sínodo, pelo nosso presbitério, pelas autarquias, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo seu Supremo Concílio, pelo seu presidente, pelos nossos sínodos, pelo nosso presbitério de Bento Ribeiro,
pela sua executiva, para que Deus nos abençoe. Pedindo também pela nossa igreja, que nós temos algumas questões junto à justiça, precisamos resolvê-las, estão em processo. Vamos clamar, vamos levantar um clamor pela condição da documentação do IPTU da nossa igreja. Vamos orar por isso. Vamos orar também, irmãos, por aqueles que estão enfermos nesse período, pela nossa membresia de maneira geral, pelo nosso retorno aos cultos presenciais, por aqueles que sofrem. Vamos orar pelo povo de Deus. Também gostaríamos de orar por aqueles que estão naquele grupo de risco. Nós falamos de maneira genérica, mas queremos lembrar o nome deles, né? Então, lembrando aqui de cabeça, Dona Emília, Dona Carmelita, Neucina, Carli, Maura, enfim, irmãos, Elzinha, nossa irmã Dalva também. Então, falei um grupo de pessoas que já estão com uma certa idade e têm algumas dificuldades para estar na nossa igreja, e até a pandemia, né, aponta para que elas fiquem em casa pelo decreto da prefeitura. Queremos orar por todos os outros membros da nossa igreja, por aqueles que nos pedem oração, por aqueles que sempre estão insistindo na oração, colocando-os todos nas mãos do Senhor. Vamos pedir a Deus que seja com a nossa SAF, com a nossa UPH, com também a nossa junta diaconal, nossos jovens, nossa UPA, nossa UCP, nosso coral, todas as sociedades internas, nossa escola dominical, para que em breve tenhamos os trabalhos necessários na igreja. Irmãos, é momento de oração. E agora, nesse momento, eu quero também expor e avançar esse pedido para a vida de todos aqueles que são membros e amigos da nossa igreja, seja qual for a sua dificuldade e necessidade. Vamos então orar? Querido Deus e amado Pai, neste momento da oração em que nós entregamos todos esses pedidos nas Tuas mãos, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor a vida dos Teus servos, das Tuas servas, e pedir que o Senhor seja conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, Senhor, para que haja paz na nossa vida, Pai. Mas também, Senhor Deus, para que haja Tua intervenção, e que ela seja, Senhor Deus, sentida nas nossas famílias, naqueles que estão enfermos, naqueles que estão com problemas, naqueles que passam por necessidades, naqueles, Senhor Deus, que vivem em suas casas o peso desta pandemia, Pai. Levanta o Teu povo, esforça o Teu povo, levanta a Tua serva, levanta o Teu servo, visita a Tua igreja, Pai. Seja com todos nós assim oramos, em o nome do Senhor Jesus, na força e na consolação do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Deus. Então, irmãos, vamos interromper este culto, esse estudo, e ir para o culto da vida, onde nós vamos aprender diretamente do Espírito Santo e pregar esse Evangelho. Vamos então ter agora a oração final e a bênção do Senhor. Amado Deus, querido Pai, neste momento de despedida, Senhor, nós suplicamos pelos lares, por aqueles que participam deste culto, por aqueles que, em orando nesse momento, encontram pedidos, necessidades, sonhos, planos, Pai. Queremos subjugar todas essas coisas nas Tuas mãos, Senhor, pedindo a Tua intervenção, a Tua presença, que o Senhor levante o Teu braço para nos ajudar, nos abençoar, seja conosco, seja com aquele que ora, que Te busca, em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Receba, irmão, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Bom final de dia, boa noite, que Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém.